Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar na segunda parte do Salmo 56. Atentem para os versículos 3 e 4 do texto. Em me vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Meus irmãos, o que vimos aqui, o nosso breve resumo, vimos que esse salmo foi escrito por Davi, quando ele fora capturado e também mantido cativo pelos filisteus em Gate, para onde fugia com medo de Saul. E vimos as suas súplicas por causa do seu temor dos inimigos, mas também a sua necessidade da intervenção divina contra eles. Por isso ele clamou: tem misericórdia de mim, ó Deus. E por fim nós vimos também as suas queixas diante de Deus pela maldade e impiedade dos seus inimigos. Hoje nós vamos ver a terceira parte do Salmo, como havíamos afirmado, que é a confiança de Davi no Senhor. Então, na aflição, Davi encontra consolo por causa da sua confiança em Deus. Ele anima a si mesmo em Deus, nas suas promessas, no seu poder e na sua providência. Então, ele decide fazer de Deus a sua confiança. Então, quando todos os perigos estavam em nível alto, ou máximo, e ele não tinha mais em quem confiar, obviamente, então ele, diante do seu temor, ele busca confiar no Senhor. Vamos ver então aqui os motivos da sua confiança. Ele confia e encontra consolo em Deus, em primeiro lugar, nas promessas de proteção do Senhor. Ele repete aqui no versículo 11, com toda intensidade, o que havia falado no Salmo, no versículo 4, que é o estribilho do Salmo. Então, a Deus louvarei a sua palavra, eu louvarei ao Senhor pela sua palavra. Ou seja, ele confiaria firmemente na promessa em função daquele que proferiu esta promessa, que é um Deus verdadeiro, fiel, que tem poder e é bondoso o suficiente para cumprir para o bem dos seus. Então, no contexto aqui, promessas de que guardaria seus servos em todos os momentos e protegeria. Então ele resolve transformar as promessas de Deus em objeto do seu louvor, que tinha motivos para tal. Em segundo lugar, ele confia e encontra consolo no fato de Deus ter conhecimento das suas aflições. Contar-te os meus passos quando sofri perseguições. Então Davi agora, sendo caçado por seus inimigos, terrores e cansaços contínuos o atormentavam, mas o que o consolava então era o fato de Deus ter guardado um registro de todas as suas fadigas que ele sofria dos seus inimigos. Então observe que Deus toma conhecimento de todas as aflições do seu povo e que ele não lança fora o seu cuidado, o cuidado do seu povo. Pelo contrário, ele demonstra o seu amor para com aqueles que são rejeitados pelos homens. Então, quando Davi estava vagando, normalmente, segundo o Salmo aqui, ele estava chorando. Recolher-te as minhas lágrimas no teu odre. Então, Deus registra as lágrimas do seu povo por causa das suas angústias. Isso indica que ele observa com compaixão e preocupação afável pelo seu povo. E também indica que ele se lembra deles nesses momentos difíceis também. Em terceiro lugar, ele confia e encontra consolo no fato de que as suas orações seriam ouvidas e de que o Senhor era com ele. Diz o texto: no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Então o salmista tinha consciência de que não precisaria de nenhuma arma além de suas orações. Isto porque ele sabia que Deus era por ele, para defender a sua causa, para protegê-lo e livrá-lo. Então, se Deus era por ele, quem poderia se levantar contra ele? Então, a expressão introdutória, bem sei isto, chama atenção para a sua convicção de que as ações de Deus constituem prova do seu cuidado e justiça contínuos.
Então, a passagem do Novo Testamento que apresenta a mesma mensagem está em Romanos 8, de 28 a 39. E é bem possível que ela esteja baseada aqui nesse estribilho do Salmo. Então, Paulo começa com a certeza do conhecimento, no verso 28, quando ele diz sabemos, e termina com a vibrante afirmação de que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o versículo 39. Então, nossos inimigos serão forçados a retroceder, especialmente os inimigos espirituais, contra quem lutamos melhor quando estamos de joelho. Em quarto lugar, ele confia e encontra consolo no fato de que sua fé em Deus o faria superar o medo dos homens. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Então, sua fé em Deus o colocaria num patamar acima do medo dos homens. Então, tendo, pois, depositado a sua confiança em Deus, ele olha com um santo desdém para o poder ameaçador dos homens. Então, o poder humano nada é comparado ao poder de Deus. Como disse o rei Ezequias a seus oficiais quando Jerusalém estava enfrentando o ataque de Senaqueribe, rei da Síria, segundo Crônicas 32:8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. E no fim do salmo ele faz um voto aqui ao Senhor de ações de graças, versículo 12 e 13. Então, convenientemente, Davi fizera com Deus compromissos especiais, os quais agora ele diz que pagaria. Então, ambos, votos e ofertas de ações de graças, podem ser uma referência aqui às ofertas sacrificiais que ele iria oferecer. Então, é provável que ele esteja aqui se referindo aos votos que ele fez diante de Deus nos seus momentos de angústia e sofrimento, dos quais ele se lembraria e reconhecia suas obrigações depois de terminar o seu sofrimento. Então ele faz uma retrospectiva para a realidade do livramento dos perigos de morte e ainda que seus inimigos tinham vigiado seus passos. Contudo, Deus também libertará seus pés de tropeçar. Então sua gratidão faz parte do cumprimento dos seus votos. Ele iria agradecer a Deus por dois motivos: pelo que o Senhor já havia feito e pelo que o Senhor ainda iria fazer por ele. E a última expressão do velho aqui do texto, a expressão última do texto, vai falar da confiança de andar jubilosamente diante de Deus em luz. E as expressões do Velho Testamento relativas a Deus como luz chegam ao cumprimento na vinda de Jesus. Jesus declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Aqui a nossa conclusão, nós vamos fazer algumas aplicações. Primeiro, Deus toma conhecimento de todas as nossas aflições e não nos deixa à mercê delas, mas se faz presente para nos dar suporte e prover todas as nossas necessidades. Isso deve descansar as nossas almas. Segundo lugar, nós temos a Deus ao nosso lado, então podemos ter certeza disso. E é a Ele que nós devemos clamar quando estivermos rodeados pelos inimigos ou enfrentando outro tipo de problema. E se fizermos isto por fé, haveremos de descobrir o poder divino exercido e engajado a nosso favor. Em terceiro lugar, devemos nos manter seguros e tranquilos e não temer o que pode nos fazer o homem. Eles não passam de homens e não podem fazer muita coisa. Sim, ele nada pode fazer sem a permissão divina. Em quarto e último, ao clamar a Deus por livramento dos inimigos, Davi desejou cumprir seus votos ao Senhor. Que seja nosso desejo e expectativa no livramento tanto do pecado como dos problemas, de prestarmos a Deus o nosso melhor serviço. Que o Senhor aplique essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.